Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, terça-feira, 18 de março, segunda semana do tempo comum. O Evangelho tirado de São Mateus, capítulo 23, versos do 1 ao 12. No Evangelho de hoje, Jesus mostra, na primeira parte, um diagnóstico da hipocrisia religiosa, ou seja, da máscara de religiosidade, que existia em um grupo do seu tempo, os chamados fariseus. E Jesus chama a nossa atenção com esse trecho do Evangelho hoje para que nós não sejamos ou não façamos como os fariseus. Veja o que Jesus vai dizer a respeito desses homens e quais são os elementos que caracterizam essa hipocrisia, essa máscara de religiosidade. Diz assim Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Aí com esse diagnóstico, Jesus mostra para nós que quem é o falso religioso, né? Quem é aquele que vive da aparência da religiosidade, da religião, mas na verdade é um hipócrita, não vive aquilo que diz ou que aparenta, nem mesmo se disponibiliza a ajudar aquelas pessoas que ele instrui com tanta austeridade, com tanta severidade, né? Ele acha pecado em tudo e diz que tudo é pecado e ensina isso para as pessoas, mas ele mesmo não sabe como fazer para praticar aquilo que ele ensina. E aí Jesus dá um alerta para os apóstolos e para mim e você nesse dia de hoje, versículo 8. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então Jesus está mostrando que para sermos diferentes e para sermos autênticos discípulos dele, precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que ele nos exalte. Precisamos servir aos outros, ao invés de querermos ser servidos. Não devemos aceitar que ninguém nos chame de guia, mestre ou pai, porque só um é nosso guia, nosso mestre, nosso Pai, Cristo. E aí, meus irmãos, nós faremos aquilo que é da vontade de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas chegam até a dizer que esse trecho do Evangelho, a ninguém chameis de pai, é uma referência contra o papado, né? O Papa, que significa pai. Mas não é isso. Jesus estava falando da, entre aspas, paternidade hipócrita daqueles que, hipocritamente, como os fariseus, gostavam de ser chamados de mestres, de pais espirituais, né? De doutores, de profetas, de homens de Deus, quando na verdade era tudo mentira. Porque se nós não pudéssemos chamar ninguém de pai de maneira generalizada, não poderíamos chamar os nossos pais, né, consanguíneo, de pais. Não poderíamos chamar os nossos padrinhos de pai. Muito menos, se não pudéssemos chamar de mestres, não poderíamos chamar ninguém de professor. E veja, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Marcos é o seu filho na fé,
ele vai dizer a Filemon, que aquele escravo, eu não lembro o nome dele agora. Se você ler a carta de São Paulo a Filemon, você vai ver que ele vai dizer: recebe Onésimo como meu filho, gerado aqui na prisão. Então Onésimo era um escravo e Paulo vai dizer que é seu filho espiritual. O que Jesus está condenando é exatamente a hipocrisia, aqueles que são hipócritas, que vivem de aparência, que mostram uma aparência de religiosidade, quando na verdade são apenas hipócritas, fingidos e não vivem como ensinam as pessoas. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.